dia! Que alegria! Nossa Senhora. Nós alugamos um apartamento na Alemanha por 5 dias. Isso porque a gente acabou de voltar do Egito e estamos indo pro Brasil para ir para uma próxima viagem que vai ser super legal. Nesse apartamento a gente alugou através do Airbnb. Família alemã, a gente encontrou com eles foram buscar a gente na estação do trem. Foram super simpáticos, mas eles não falam inglês. Eles falam assim, tipo, a mulher fala algumas palavras, ela entende muito pouco, então a maior parte do tempo a gente se comunicou com o Google Tradutor. Aqui na Alemanha a gente tá 5 horas na frente do horário do Brasil. A gente tinha saído pra jantar, a gente chegou em casa por volta de 10 e pouco. É 10 horas. É 10 horas na hora que a gente chegou. E aí era 5 horas da tarde no Brasil, e aí as reuniões começam a acontecer esse horário. Ligou o telefone, coloca no Viva Voz e falando. Não sei se acontece com vocês, mas geralmente quando a gente fala no Viva Voz, a gente tende a falar um pouco mais alto do que o normal. Ou, na verdade, a gente fala um pouco mais alto do que o normal mesmo. É aquela mesma sensação quando tu não fala um idioma, daí tu quer falar com a outra pessoa, mas tu não sabe falar o idioma, tu fala o teu idioma gritando, achando que a pessoa vai te entender. Aí estamos lá conversando, quando vê, chega uma mensagem assim, plim. Não entendi nada porque ela mandou uma mensagem em alemão. E aí eu copiei, colei no Google Tradutor e o que dizia? Olá, você pode ficar quieto? A gente não consegue dormir. Na hora que eu vi aquela mensagem, eu não sei se foi o Google Tradutor que fez a mensagem ficar um pouco direta demais. Ficou com tanta vergonha, mas com tanta vergonha. A gente pegou e fez uma resposta em inglês, traduziu e mandou pra ela. O que vai ter de comida? Teremos um vinho rosé, de comida não, de bebida, um vinho rosé. Na verdade já não tem muita coisa, né? Tem fruta só. É, a gente não quer comprar muita comida porque... E aqui, o que que Não, temos? aqui tem até bastante comida. Pão com alho. Pão de alho, a gente pode fazer um pão de alho, Com queijinho, ó. legumes Ótimo. e queijo. Ótimo. Hoje de manhã, a gente tava se sentindo um pouco mal e a gente pegou e escreveu uma mensagem em inglês pra ela, daí dessa vez em inglês, dizendo que a gente se sentia muito, pedia desculpa por ter falado alto ontem de noite, mas que a gente tava numa reunião. E aí eu falei assim, olha, eu vou agendar as reuniões para que aconteçam antes das 10 da noite. Ela falou assim, eu acho bom. A gente ficou pensando, será que ela tá sendo mal educada com a gente ou não? A gente não sabe. Eu acho que assim, sempre quando a gente recebe uma chamada, é tipo, a gente passa por alguns estágios. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi uma revolta, assim, no anúncio do apartamento dizia que é um apartamento perfeito para trabalhar. Eu tô trabalhando, independente do horário. E o segundo estágio é a análise, né? Aí você começa a analisar, né? Eu olhei 10 horas, regra do silêncio, e aí eu falei assim, quer saber? Existe roupinhas de bebê no varal, talvez a netinha dela tá aqui, talvez eu tô errada. E aí tem um próximo estágio que é uma reanálise, que aí você começa a falar assim, caramba, que vergonha, né? A gente tem que ter muito cuidado porque a gente tá passando a nossa imagem e de brasileiros. Imagina se ela diz assim, olha, eu não vou alugar mais casa para brasileiros porque os brasileiros falam alto. Pode acontecer. Então, eu acho que a gente acaba sendo um porta-voz, né? Porque quando a gente chegou no restaurante ontem, foi muito engraçado, porque não só pro cara do restaurante, mas alguns clientes que estavam lá, eles, nossa, vocês são do Brasil? E aí no Brasil, como é que é lá? É verdade que no Brasil acontece isso? É verdade que acontece aquilo outro? E a gente sempre fala que não pode generalizar, mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas generalizam. Então imagina só, se eu falo alto e essa pessoa aqui, a dona da casa, generaliza e fala assim, todos os brasileiros falam alto. Imagina que imagem que a gente pode estar passando. A gente comprou esses queijinhos aqui, que são uns queijos empanados. E aparentemente a gente só sabe comer isso nos últimos tempos. Livre dele. A gente tá gravando vlog. Falar porque a gente tá falando com o Rogério e com a Mari. Eu tô falando alto, eu acho, né? Eu tô gritando. A gente tá gritando aqui. E aí, de novo, a mulher vai chamar atenção. Mas só pra falar aqui, tipo, a gente larga do Rogério, mas... Quer dizer, o Rogério larga da gente, mas a gente não larga do Rogério. E aí, como se não bastasse, a gente decidiu comer lá fora com risco. Aqui a gente não pode gritar agora, mas tá gostoso aqui fora. Mas a gente não pode nem falar nada. Sussurra. A gente vai ter que sussurrar. Cause I will find the way on my own. Enfim, eu sei que é um vídeo meio falado, meio aleatório, mas o que acontece? A gente precisava contar sobre isso, mas principalmente falar pro Rômulo deixar um pedaço de chocolate pra mim.
Juro, custou €1, um Lindt. Esse chocolate aqui, ó. Maravilhoso, maravilhoso. A gente tava com saudade de comer ele porque no Brasil custava 20, né? R$15, né? 15 reais, 15 ou 20 reais. Sabe o que é isso? Demanda reprimida. Demanda reprimida. Tem uma vontade e não pode saciar essa vontade. Você fica com essa vontade reprimida dentro de você. E aí, quando você chega num lugar, ou quando você pode saciar essa vontade, você fica, tipo, saciando essa vontade constantemente. Todos os dias. Normalmente a gente fala que a gente tá com demanda reprimida, tudo que é relacionado a comer e beber. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: viramos porta-vozes do Brasil nessa cidade. Não só agora, mas nos leva a pensar que nós somos porta-vozes do Brasil muitas vezes. Nós e vocês brasileiros, todo mundo que fala português, que acompanha o nosso canal, nós somos porta-vozes do nosso próprio país. Nos perguntam não somente só sobre, tipo, costumes ou coisas, mas muitas vezes as pessoas nos perguntam sobre política. Então a gente sempre fica atento a essas informações, porque não é porque eu não tô no Brasil que eu não tenho que estar ligada a isso. Recentemente, o presidente de um partido fez um pronunciamento numa rede de TV árabe sobre o ex-presidente que está preso, e nesse pronunciamento ela dizia que o ex-presidente tá sofrendo um golpe político, e aí ela chamava as pessoas do mundo árabe para que pudesse suportar, tipo, dar ajuda nessa questão. E isso repercutiu assim muito grande, porque não só na Alemanha, mas em muitos países aqui na Europa, a Al Jazeera, ela tá disponível na TV. Você liga a TV aqui e você tem acesso à Al Jazeera. Existem muitas pessoas de descendência árabe na Europa, mas também porque a Al Jazeera ela faz conteúdo não só pro mundo árabe, mas pro mundo inteiro. O pessoal, quando viu essa mensagem, viu essa notícia na TV, eles vieram nos perguntar: nossa, mas o seu ex-presidente tá um preso político, o que tá acontecendo e tal. Então a gente tem que não só ter uma opinião neutra sobre a situação para poder explicar para as pessoas sobre o que está acontecendo, mas também contar a verdade. Nós não nos envolvemos em política e esse não é um canal que a gente gosta de comentar sobre política. Acho que tem bastante canal no YouTube que fala sobre isso. Então a gente não fala sobre nome, a gente não fala sobre partido, a gente tem as nossas opiniões pessoais, mas isso a gente guarda para conversar quando a câmera tá desligada. Enfim, tudo isso que a gente está compartilhando para vocês é para que sejam sempre embaixadores do nosso país ou do seu país, entendam, se informem sobre tudo que está acontecendo, porque é bem provável que quando você for para outro destino, pode ser que alguma pessoa faça essas perguntas para você. Do mesmo jeito que nós fazemos essas perguntas para quando a gente encontra alguém de um país diferente, a gente quer saber sobre política, a gente quer saber sobre alguma notícia que a gente viu na TV, enfim. Toda vez quando alguém pergunta do Brasil pra gente sempre tenta puxar pro lado positivo, sempre. A gente tem problemas? Tem. Se nós não falar bem do nosso país para uma pessoa que não conhece nada e tá interessada, querendo saber, eu acho que se nós não fizermos esse trabalho, eu acho que ninguém vai fazer. A gente tem que ser promotor do nosso país. Até mesmo porque o investimento em turismo no Brasil é muito pequeno. Muito, muito, muito pequeno. O investimento de destinos como Las Vegas supera em milhões o investimento de todo o nosso país. Então, assim, se a gente não for promotor não só das coisas boas, ou um promotor dos nossos bons costumes, de que somos pessoas legais, que a gente não fala alto, inclusive agora a gente tá falando bem baixo, mas que a gente também possa promover coisas boas do nosso país. Quando a gente fala coisas boas, não é tentando maquiar todas as coisas ruins. Muitas vezes as pessoas perguntam sobre coisas do nosso país, a gente conta, algumas falam assim: eu tô indo visitar o Brasil, o que eu devo fazer? A gente fala sobre as coisas que devem fazer e a gente também alerta sobre os cuidados, da mesma forma que quando a gente vai para algum lugar, a gente quer ser alertado. Então, acho que é isso, acho que eu falei demais nesse vídeo, o Romulo falou pouco porque ele tá tentando editar o vídeo e eu só tô aqui atrapalhando. Hoje, pela primeira vez, eu usei um aplicativo para gravar áudio. Então, assim, eu tô aprendendo a usar um aplicativo para gravar áudio. Isso porque hoje a gente tava fazendo uma gravação que exigia a gente usar um microfone de lapela. Assuntos aleatórios?
só para complementar esse vídeo. Então espero que vocês tenham gostado. Se você for viajar, seja o embaixador do nosso país, ou do seu estado, da sua cidade, da sua região. Não grite depois das 10. Muitas vezes existem regras de bons costumes sobre lei do silêncio. E essa lei do silêncio, na verdade, ouvi falar que também é válida no Brasil. Então não faça barulho depois das 10 em nenhum lugar. E nos vemos amanhã com mais vídeo. E mais histórias. Tchau! Tchau!